Fala, matemáticos do oitavo ano! Preste atenção aqui mais uma vez, estamos juntos, reunidos, agarrados que nem carrapatos na matemática, hein? Enquanto o pessoal está indo para a praia, descansando, nós estamos no melhor, que é estudando matemática. Então veja lá então, vamos relembrar aqui rapidamente para nós entrarmos hoje num outro grupo, né? Nós falamos um dia desse aí para trás aí que o ser humano tem costume de organizar tudo, né? Panelas num lugar, garfos no outro e por aí afora, né? Animais agrupados em conjuntos. E na matemática é mais ou menos a mesma coisa, né? Os matemáticos, esses seres maravilhosos, iluminados, bonitos por natureza, resolveram também organizar os números em conjuntos, não é? E aí nós já estudamos, desde lá do sexto ano, não é? Conjunto dos números naturais, que serve para contar, não é? Começa lá do zero, vai 1, 2 e 3, e substantivamente, né, ao infinito. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, né? Conjunto dos números inteiros agrupa os naturais, não é? Agrupa os números naturais, os números positivos, e aí também entram os números negativos, né? Aí vem o menos 1, menos 2, menos 3, e substantivamente, né? Para arriba. E agora, no último grupo que nós estudamos, foi o conjunto dos números racionais, que entra os números decimais, não é? Números em forma de fração, números em forma de número decimal, as dízimas periódicas e por aí afora, né? Números inteiros que podem também ser escritos em forma de fração. E agora a gente vai estudar aqui agora os conjuntos dos números irracionais. Racional e irracional. Quando chamarem você de número, chamarem você de irracional, não ligue. Eles estão falando que você faz parte de um conjunto matemático. Vai sim que é melhor. Então olha lá. Conjunto dos números irracionais é representado pela letra I. Você pode ver que atrás de cada letrinha desta tem um tracinho, né? Alguns matemáticos fazem isso para poder diferenciar a letra I do conjunto dos números racionais. É mais fácil assim, eu também gosto, prefiro assim, que é para não confundir. Então olha lá, quem é que faz parte desse conjunto dos números irracionais? Então nós observamos então, que, relembrando aqui, que no conjunto dos números racionais, entra números como este, ó, 0,444, não é? 0,666, não é? Estes números aqui são números racionais, porque eles derivam de uma fração, não é? Qual é a fração? Lembra? Dízima periódica, fração geratriz, que gerou essa dízima aqui. A fração que gerou essa dízima é a fração 4 nonos. Se você dividir 4 por 9, vai encontrar aí 0,444444. Um corte aí, cachorro chateando minha cabeça. Então olha lá, qual é a fração que gerou essa dízima periódica aqui então? Nós já estudamos, né? É 6 sobre 9. Se você dividir 6 por 9, vai encontrar isso aqui. Então a gente consegue descobrir qual é a fração que gerou o número decimal. Por exemplo, 0,52, por exemplo, 52 centésimos, né? A gente consegue descobrir qual é a fração que gerou isso aqui, que gerou esse número decimal. Então esses números aqui, então, são números racionais. Agora os números irracionais não é? Eles não têm essa característica aqui. Vou pegar aqui um exemplo aqui do meu caderno que eu anotei para vocês, para ficar mais... Por exemplo, olha, vou dar aqui um exemplo de número irracional. Olha, 4,35889 e por aí afora. Vocês observam a diferença disso tudo aqui, uma dízima periódica, o período que repete é o 6, de um número que nem este é infinito. Então eu não consigo escrever isso aqui em forma de fração. Este número aqui, olha, deriva, sai de onde?
sai da raiz do número 19. Se você bater na calculadora raiz de 19, vai aparecer esse número aqui. E a gente não consegue definir, porque ele não segue um padrão, não repete. Então, qual que é a fração? Então não tem. Então esse número aqui, ele é classificado como número irracional. É representado pela I, letra I maiúscula, com esse tracinho aí atrás. Aí. Outro número também irracional mais conhecido deles, por exemplo, é o número π. 3,1416 e vai embora, que nós até acho que comentamos um dia desse aí, que até hoje não conseguimos descobrir o fim desse número. Se não consegue descobrir qual que é o último algarismo deste número, não dá para transformar ele em fração. Se não dá para transformar em fração, ele não é racional. Ele não é inteiro, ele não é natural, então ele acaba se enquadrando dentro do conjunto dos números irracionais. Então, olha, outro exemplo aqui, por exemplo, raiz de 2, por exemplo. A resposta disso, bata lá na sua calculadora, você vai achar raiz de 2, 1,4142, 13 e por aí afora. Não tem fim. É um número, o resultado da raiz de 2 é um número irracional. Outro, por exemplo, aqui, ó, raiz de 5 vai dar 2,226067 e vai embora, não acaba nunca mais. Então, quer dizer, se não tem fim, a gente não consegue definir como escrever em forma de fração, então não é racional, não é número inteiro, não é natural, então se enquadra dentro disso. Agora nós podemos, por isso aqui, já fazer uma observação. Veja lá, raiz de 19, 4,35, sei lá o quê. Raiz de 2, 1,41, 42, raiz de 5. Observar aqui uma coisinha, vocês que têm os olhos fixos. Raiz de 2, raiz de 5, raiz de 19, raiz de... Tem mais algum aqui? Não tem nenhuma mais, eu anotei. O que nós podemos chegar à conclusão aqui? Que raiz quadrada de número primo vai originar um número irracional. Olha, então fica fácil, não é? O número π, nós vamos, quando a gente voltar, nós vamos entender de onde sai esse número aqui. Agora, toda vez que eu tiver uma raiz quadrada de um número primo, vai gerar um número irracional. Aí o sujeito pergunta, professor, o que é número primo, hein? Lembra? Número primo é aquele que só tem 2 divisores. Um e ele mesmo, o menor é o 2. O único que é par, os menores que 50. Vamos memorizar, bora lá! 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e por aí afora, que a música vocês conhecem. Tranquilos então? Diferenciou número natural, de número inteiro, de número racional, que é o número que nós podemos escrever em forma de fração, não é? E agora o conjunto dos números racionais são esse caso particular que a gente não consegue determinar em forma de fração, não é inteiro, não é natural, porque a gente não conhece, o último algarismo dele, não se repete, não é dízima periódica, e é a raiz de números primos. Então, você viu que é número primo, ao tirar a raiz quadrada dele, você vai ver que vai aparecer aí um número irracional. Tranquilo, beleza? Lá na tarefa, alguns exercícios para vocês fazerem, para ir fixando e diferenciando esses conjuntos aí um do outro. Tranquilos? Um abraço, fiquem firmes, daqui a pouco a gente se encontra aí. Beijo, com Deus.